aproveitar. Inclusive, o que o meu convidado aqui no estúdio está falando, né, que é o advogado Israel Stone, ele que é vice-presidente da Comissão de Direito Condominial, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, a OAB. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Muito bom dia. É muito prazeroso, né, vir aqui passar informação para a população como um todo e principalmente um lugar onde a gente é bem recebido, que é aqui a Onda Digital. Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece. Para começar aí, a gente está falando do dia 15, né, Sim. hoje, que é o Dia do Consumidor. Vamos contextualizar essa data para que o telespectador entenda por que Dia do Consumidor. Porque dia 15, né? Então, o porquê que é a data de hoje? Em 1962, o presidente americano John Kennedy fez um discurso voltado totalmente ao consumidor. Vocês podem procurar no YouTube, tem lá o discurso dele todinho, voltado da importância de defender o consumidor. Então, no mundo inteiro começou nesta data, dia 15 de março, e aqui no Brasil, salvo engano, eu posso estar errando a data, mas ele foi proclamado como a data do Dia do Consumidor em 2014. Uhum. É recente, né? Se a gente for pensar, não é tão, né? John Kennedy para 2014. É bastante tempo. É bastante tempo, né? Mas o Brasil sempre fez questão, desde quando se criou o Código de Defesa do Consumidor, tem mais de 30 anos, ele sempre fez questão de focar muito nisso na parte jurídica e a título de informação. Foi melhorando com o tempo, né? Sobre o Código de Defesa do Consumidor, são mais de 30 anos, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz aí um relacionamento melhor entre cliente, né? E traz também direitos muito importantes, não Sim. Só também como para o cliente, mas também como para o empresário. Sim, é uma via de mão dupla. Sim, pessoal, não pense que o CDC, no nosso código, ele é voltado só para o consumidor. Ele também tem muitos artigos que respaldam a questão da empresa, como ela pode se defender e por aí vai. Mas a ideia do Código de Defesa do Consumidor não é tornar o consumidor maior, mas sim equiparar os dois. Porque normalmente a empresa é uma empresa grande, aí tem corpo jurídico, tem corpo contábil, tem pessoal, tem financeiro. Então ele tem todo um aparato que ele pode, entre aspas, se defender e se aproveitar do consumidor, que normalmente é uma pessoa classe média baixa, que é a grande maioria, que não tem esse aparato para se defender. Então o Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado para se igualar entre a empresa e o consumidor, porque o consumidor ele é hipossuficiente, naturalmente, né? São mais de 30 anos aí, Sim. Mais ou menos 30 anos, e aí a gente percebe que em 30 anos muita coisa evoluiu, muita coisa mudou, e a gente tem hoje a internet, compras pela internet, né? Como é que tem se adequado essa questão do Código de Defesa à nossa realidade atual? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele, entre aspas, começou pequeno, né? O que eu quero dizer com pequeno? Ele era muito objetivo nas situações, até porque as relações de consumo não tinham muita variação. Então, na época que ele foi criado, não tinha Pix, não tinha nenhuma transferência. Normalmente a pessoa tinha uma conta só e fazia o TED normal, ou o DOC, né? Que é o clássico, né, das contas bancárias. Só que com o tempo ele foi se aperfeiçoando, criando-se novos artigos, os estados criando leis estaduais, ou então com jurisprudências. E com o tempo foi se melhorando, ele vai se atualizando, porque o direito é vivo, né? Então ele vai se atualizando com o tempo. Certo. E hoje, quais são as maiores dúvidas, quais são as maiores dificuldades do consumidor? Muitas vezes o que acontece é que o consumidor ele não perde, né? Muitas aspas vão dizer, não perde aquela má vontade de ler. Mas o que eu quero dizer ler? É ler o contrato que você está assinando, é você questionar o orçamento que você recebeu, procurar saber sobre a empresa, principalmente em compras online. Tem vários sites que dizem quando as empresas elas são seguras ou não, então você pode consultar. Você pode consultar a CNPJ no site da Receita para saber se está ativo ou não. Então a gente sempre confia muito. É um mal, porque se todos lessem ou fosse fazer compras grandes, relação de consumo, procurar seu advogado, você evitaria muitos problemas.
E muitas vezes também, como eles não conhecem o seu direito, muitas empresas se aproveitam disso. Mas porque são empresas maldosas? Não é porque são maldosas, é porque muitas vezes o próprio treinamento dos funcionários é ruim, ou eles não investem nisso. Então, às vezes, o próprio funcionário não sabe como funciona a lei. E se eu fui vítima, né, de algum dano material, moral também pode ser, né? Sim. O que eu devo fazer? É porque depende muito da situação. Se falar só dano moral, dano material, ele fica muito genérico. E tem que ver as especificações. Pode ser caso de uma compra à distância, compra em loja física, um serviço vem com um vício oculto. Eu estou falando assim, mas não dá para entrar em detalhe todo, mas são várias perspectivas. Mas você procura seu advogado de confiança sempre, se possível, um especialista, porque ele vai ligar no melhor caminho e ele vai olhar a sua situação. Ó, você tem direito, ó, você não tem direito, você errou aqui, você acertou aqui. E com isso aí pode procurar as vias judiciais. No caso, normalmente se procura o juizado especial, porque normalmente são valores pequenos, mas nada impede também de entrar na justiça comum, dependendo da situação. E essas leis, normas, elas diferem muito da compra física para compra de internet? Diferem. Muitas vezes, um mito que as pessoas pensam é que, ó, você pensa que você compra na loja e você pode trocar o seu produto em 7 dias. Pelo código, não pode. Não pode. Mas só o que as lojas fizeram, elas foram se adaptando com o tempo e começaram a praticar essa troca em 7 dias. Por quê? Porque a troca só é permitida em caso de compras online. Antigamente não era nem compras online, é quando ia alguém vender alguma coisa na sua porta, ou por telefone, ou através de pedido de correio, que fazia muito, eu quero assinar tal coisa, você enviava por correio, e nos outros meses você recebia revistas. Então isso valia para esse tipo de compra. Só compra onde você não está na loja física. Aí depois veio as compras online, eles também adaptaram. Mas na loja física, não. Isso não é permitido por lei. Mas as lojas, praticamente 99%, praticam isso, que é o meio de ganhar o consumidor. E eu acho isso muito bom de todas as lojas que fazem isso. Mas aí aquela máxima, para a gente terminar a nossa conversa. O cliente sempre tem razão? Não. Ah, Infelizmente imaginei. não, porém isso é bom, porque existe casos que nós já vimos muitas vezes, principalmente quem atua na área, onde as pessoas, eu não consigo chamá-las de consumidores, elas forjam situações. Ou então elas pensam que estão fazendo o correto e não fazem. E com isso elas se prejudicam. Que é quando chama que, pelo o CDC, ele chama culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva do consumidor. Quando ele causa o problema. Então, se ele causou aquele problema, a empresa não é responsável pelo dano. Isso acontece muito, principalmente em questões quando a pessoa pensa que pode simplesmente deixar de pagar contas, ou ela pensa que pode mexer, por exemplo, num contador de energia, porque não é ela que tem que mexer, são os técnicos. Certo. Doutor Israel, muito obrigado pela nossa conversa aqui, sempre disponível aqui com a gente, quando a gente chama. Eu quero agradecer. Muito obrigada. E Eu que sempre agradeço. que precisar, também estamos aqui. Sim, então, pessoal, ó, fiquem atentos. Toda loja tem que ter um código do consumidor lá. Você pode pegar, manusear à vontade. Fiquem à vontade, eles não podem proibir disso. E sempre procure o seu advogado de confiança. Não tentem fazer nada de cabeça, porque você vai acabar botando os pés pelas mãos e isso vira um problema maior do que já acontece. Então, mais uma vez, obrigado, Bia. Obrigado à Rede Onda Digital e um abraço a todos. Até a próxima, então. Até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo e volta no instante.